Nosso artigo dessa semana fala a respeito de PowerPoint e performance acadêmica. Fala também do aluno ir ou não ir na classe, mas o foco dessa análise vai ser sobre a performance acadêmica. Ou seja, será que se o professor fornecer os slides para os alunos, eles vão tirar uma nota maior, vão ter uma melhor performance acadêmica? Vamos ver isso aqui hoje. Aqui está o jornal, ou a revista, como queiram chamar aí, no qual o artigo foi publicado, e aqui o ano de publicação 2015. E aqui estão os autores. Lembrando que o link do artigo vai estar na descrição do vídeo. E bora para o paper propriamente dito. Ele faz uma introdução a respeito de tecnologias na educação, o uso dessas tecnologias, faz uma revisão de literatura legal a respeito de trabalhos nessa área, e aí ele levanta 5 questões aí. E vamos para a parte do que nos interessa, né? Materiais e métodos. Eram 204 estudantes, tá bom? Na aula de comunicação. E o primeiro grupo, que ele foi no, na primavera, né, Spring Semester, tinha 108 indivíduos, e o próximo grupo foi no outono, Fall Semester, 96 indivíduos. Então, eu tenho dois grupos aqui, tá bom? Que participaram do experimento. Um, bota aí que foi no primeiro semestre, outro no segundo semestre, beleza? E aí, ele já traz aqui alguns resultados da caracterização da amostra, falando que a maioria dos estudantes eram mulheres, 78%, e com idade aproximada de 20 anos. Além disso, ele viu 3 subclassificações dos estudantes. Primeiro ano aí 20%, juniores 19% e seniores 18%. Que mais? Aqui, a parte de liberar ou não liberar o slide. Ele fez 3 condições: sem slide, slides fornecidos de modo parcial e slides fornecidos de modo total, tá bom? Ou seja, aqui não tinha acesso a slide de maneira nenhuma. Esse aqui tinha acesso a 3 slides, assim, tinha uma folha, tinham três slides seguidos e aqui anotações ou um lugar para eles fazerem anotações. E quem tinha os slides de forma completa, tinha os slides completos com as anotações embaixo, com definições e explicações, tá certo? Quem quiser depois dar uma lida mais aprofundada aqui, eu vou descer na tabela 1 que mostra pra gente como é que foi feito. Então eu tinha aqui o primeiro semestre, basicamente, né? O segundo semestre aí, primavera e outono. Então, aqui eu tenho as 3 disciplinas, VT, IV e FNT. E eu tenho aqui o primeiro semestre, né? Sem slide e slides de forma parcial, nesse meio aqui. O segundo semestre aí, slides de forma parcial, slides de forma parcial e slides de forma total. Tranquilo? Que mais? Como é que eles mediram a performance aí dos alunos? Após cada aula, eles aplicaram o exame, né, e viram o exame final dos alunos. Além disso, eles também fizeram algumas medidas com relação às reações dos alunos com os slides e as aulas. Por exemplo, aqui, como é que foi a disciplina EVT? Ela foi informativa? Aí tinha que classificar ali de 1 a 5, né, na escala de Likert, para quem conhece. E aí tinha outro, por exemplo, será que eu tive dificuldades de tomar notas aí durante a disciplina EVT? E eles também perguntaram aí se eles tinham ou não tinham acesso ao slide, se eles levaram os slides para a aula, para as aulas, né? E se eles usaram os slides para estudarem para as provas. E vamos aos resultados.
tabela 3, que é a tabela que nos interessa, é o seguinte, aqui a galera que tinha o slide ou de forma parcial ou de forma total, e aqui a disciplina. Opa, aqui e aqui. Ou seja, e eles viram o seguinte, quem tinha um slide parcial aqui dessa disciplina, levou os slides para aula, sim ou não? E aqui eu tenho dois resultados significativos com relação à performance acadêmica, ou seja, nessa disciplina aqui, quem levou os slides para a aula teve uma média aqui de 9,93. Quem não levou os slides para a aula teve uma média de 11,29 e essa diferença foi significativa. Nessa outra disciplina aqui, quem levou os slides para a aula teve uma média de 6,81. Quem não levou os slides para a aula teve uma média de 7,29. E essa diferença também foi significativa. As outras duas aqui não foram significativas. Que mais, que mais, que mais? Aqui a gente viu que não tem a relação entre a utilização dos slides e o GPA dos estudantes, tá bom? O P foi maior que 0,05 para todas as disciplinas aqui, as disciplinas, isso mesmo, aulas, perdão. E aqui a parte de regressão. Eles viram o seguinte, se eu pego, vamos supor que eu pego essa garrafa aqui. Se eu jogo mais água dentro dessa garrafa, essa garrafa vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quanto mais líquido eu jogar aqui dentro, não somente água, quanto mais líquido eu jogar aqui dentro, mais ela vai enchendo. Agora, quanto de peso tem cada líquido? Se eu jogar água, tem um peso X. Se eu jogar óleo, tem um peso X mais 2, por exemplo. Entendeu? E aí a gente vê aqui essa regressão aí com relação também à performance dos estudantes, tá? Então a gente vê o seguinte, quem usou, os estudantes aí que usaram nessa disciplina, que usaram os slides aqui, não foi significativo esse componente dentro da análise, ou seja, usar ou não usar os slides não foi significativo nesse componente. Nessa outra disciplina aqui, a mesma coisa, o P foi maior que 0,05 e nessa última disciplina aqui, a mesma coisa, o P foi maior que 0,05, ou seja, você usar os slides não tem um peso significativo aí para análise ou para talvez predizer aí a performance dos estudantes. Agora, olha só que coisa interessante. Levar os slides para aula, aqui, tá bom? Tá marcado esse e esse aqui, tá bom? Por quê? Porque lembra-se que eu mostrei aqui para vocês essa tabelazinha aqui, ó, de levar de quem tinha um slide e levou ou não levou para aula, eu mostrei isso aqui e debati com vocês. Pois é, olha só que interessante essa análise aqui. Quando eu pego essa parte de você levar os slides para aula, o peso dela, na verdade, ficou negativo. Aqui a gente tem um beta, ó, menos 0,25 e menos 0,21. E foi significativo, ó, 0,05 e 0,005. Ou seja, levar os slides para a aula afeta de forma negativa a performance acadêmica dos alunos. Que doideira, né? E aí tem a parte da discussão dos resultados, que eu não vou entrar em detalhe, e a limitação para a limitação e futuros estudos. E aí a gente consegue concluir o quê? Que você fornecer os slides para os alunos afeta de forma negativa a performance acadêmica deles. E aqui os autores colocam que traz muito mais malefícios do que benefícios, tá bom? E aí eu grifei aqui no final um posicionamento dos autores aqui que é bem bacana. Eles falam o seguinte, que os alunos devem se preocupar menos se vão ter ou não ter os slides, tá bom? Se o professor vai ou não vai fornecer os slides.
e se preocupar muito mais em ir à aula. Beleza, galera? Aqui estão as referências e vamos finalizar o artigo aqui. Bom, opa, volta. Lembrando que o artigo também fala da parte de presença ou ausência em aula, mas o foco foi na performance acadêmica, beleza? Então, você aí que está preocupado se o professor vai disponibilizar ou não os slides para você estudar, não se preocupa com isso, se preocupe em ir para a aula e prestar atenção e fazer anotações decentes. Você, professor, que às vezes se enrola, não consegue fornecer os slides para o aluno ou simplesmente não quer fornecer os slides para o aluno, agora você tem uma justificativa embasada na ciência para não fornecer os slides para os seus alunos. Ou seja, você quer o bem deles, você quer melhorar a performance acadêmica deles. Beleza? Então, galera, muito cuidado com a utilização dos slides. Beleza? Valeu!